Nos tempos de Neemias, antes das muralhas de Jerusalém voltarem a erguer-se, houve um outro sacerdote que viveu um milagre silencioso. Este é o episódio de Esdras, lendo a lei do Senhor diante do povo, em meio ao renascimento espiritual de Israel. Era uma manhã clara, após o retorno do exílio na Babilônia. O povo havia reconstruído suas casas, mas ainda havia algo quebrado dentro deles, a aliança com Deus. As muralhas poderiam ser levantadas com pedras, mas o coração só seria erguido por meio da palavra. Esdras, o escriba e sacerdote, preparava-se para um dia que mudaria a história da fé do povo. Subiu a uma plataforma de madeira preparada diante da porta das águas, enquanto milhares de vozes se aquietavam na praça. Homens, mulheres e crianças em idade de compreender estavam de pé, expectantes. Quando Esdras abriu o livro da lei, todas as pessoas também se levantaram, como se compreendessem que aquele momento não era meramente um ato público, mas um reencontro. Bendito seja o Senhor, o grande Deus! Exclamou Esdras, e o povo respondeu, Amém, Amém, erguendo as mãos e inclinando-se com o rosto em terra. Mas não era fácil ouvir palavras antigas e perceber nelas o eco da própria desobediência. À medida que o escriba lia, muitos começaram a chorar. Esdras, murmurou Neemias, o governador, aproximando-se, eles choram porque se lembram do que perderam. Esdras assentiu, sentindo o peso da compaixão. Então devemos lembrá-los de que o perdão também é lembrança. Hoje é santo. O Senhor ainda fala. Os levitas espalharam-se entre o povo para ajudar a interpretar a lei. Não se entristeçam, diziam, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Um pai enxugou as lágrimas e abaixou-se ao lado do filho. Escutemos, meu pequeno, sussurrou-lhe. Hoje voltamos para Deus. E a criança, com olhos arregalados, perguntou, Deus também voltou para nós, pai. O homem sorriu, entre lágrimas. Ele nunca foi embora, filho. Nós é que estávamos longe. No meio da multidão, havia uma mulher idosa que se chamava Noa. Ela havia visto Jerusalém em ruínas e duvidado muitas vezes se viveria para presenciar a restauração. Enquanto Esdras lia sobre as bênçãos e mandamentos, ela recordou a fome, o exílio e o silêncio de tantos anos. Porque agora, indagou a uma das mulheres próximas, por que Deus esperou tanto para nos falar novamente? A vizinha respondeu suavemente, talvez ele esperasse até que estivéssemos prontos para ouvir. E naquele instante Noa compreendeu que cada demora divina tem um propósito, e que até o silêncio do Senhor é palavra que prepara o coração. À tarde, Esdras chamou os chefes das famílias e sacerdotes para um encontro mais íntimo. Sentaram-se em círculo, à sombra de uma tenda. Temos lido e explicado, começou ele, mas agora precisamos viver o que ouvimos. Não basta saber a lei, é necessário deixá-la moldar nossas decisões e restaurar nossa justiça. Um jovem escriba perguntou, como podemos reerguer o coração do povo se tantos têm medo? Esdras respondeu, com paciência e verdade. Um coração quebrantado tem mais base que um muro forte. Deus reconstrói primeiro o invisível. No dia seguinte, o povo retornou, desejando ouvir mais. Cada leitura acendia um lampejo de esperança. Crianças corriam, velhos oravam baixinho e muitos começavam a partilhar alimentos uns com os outros, obedecendo à orientação de celebrarem alegria. Ide, dizia Neemias sorrindo, comei o melhor e reparti com quem nada tem, porque este dia é santo. Aquilo não era apenas um banquete, era um testemunho de reconciliação. Naquele momento singelo, Deus agiu sem trovões nem fumaça, mas com transformação. Um pranto de arrependimento virou cântico de renovação. A cidade ainda lutava contra a pobreza e inimigos, mas pela primeira vez em décadas havia unidade. A palavra se tornara semente, a alegria, o solo e as lágrimas. Tornaram-se chuva que regava a promessa. Mais tarde, alguém perguntou a Esdras o que ele mais guardaria daquele dia. Ele respondeu, não foi o som da multidão, nem o eco do amém. Foi o instante em que percebi que o povo não apenas ouviu a lei, mas ouviu a voz de Deus através dela. Quando um coração entende que a correção do Senhor é cuidado, então ele deixa de fugir e começa a florescer. Com o tempo, Jerusalém se encheu novamente de canções. O povo reaprendeu a celebrar as festas, relembrando que obediência e alegria podiam andar juntas. E sempre que abriam o livro da lei, lembravam-se daquele dia em que as palavras antigas reviveram almas cansadas. O milagre registrado naquele encontro não foi apenas a leitura de um rolo sagrado, mas a restauração de uma aliança
aliança viva entre Deus e seu povo. Hoje, séculos depois, essa história continua a ecoar em nossas próprias praças interiores. Ainda buscamos redenção, ainda precisamos que a palavra reacenda em nós o sentido das promessas divinas. Quando sentimos que as ruínas da vida são grandes demais, podemos nos levantar como Esdras e o povo para ouvir novamente o que o Senhor diz. Pois ele ainda fala, e onde ele fala, as lágrimas se convertem em força, o arrependimento se transforma em alegria e cada coração pode ser reconstruído. Assim, mesmo em meio às desolações modernas, a voz que um dia restaurou Jerusalém continua dizendo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força.